Olá, sou a Fernanda Ninim, esse é o podcast Desembaça. É um espaço para a gente se entreter, conversar, refletir sobre assuntos diversos, a fim de quebrar ideias equivocadas e ampliar os horizontes. Oi, gente. Hoje eu trago aqui para conversar com a gente o meu primo Einar. Ele é matemático, formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e ele levantou um assunto muito interessante chamado psicológica, que é o uso da comunicação não verbal no contexto escolar. Então, Einar, muito obrigada por topar participar aqui com a gente. É um prazer, Fê. Ah, legal, o prazer é meu. Então, eu começo aqui fazendo umas perguntas e o Einar vai respondendo. Só para fazer uma introdução, que eu peguei um trechinho do trabalho do Einar para a gente ter uma noção do que se trata. Ó, ele fala assim: desde a menor partícula à totalidade do universo, tudo está sempre em busca de sincronia e harmonia. Professores de matemática sabem bem disso, com seus estudos em fractais e proporção áurea. No campo das emoções não é diferente. Entende-se que sincronia significa gerar harmonia e a soma das duas produz um poder de indução e influência, ou seja, inspiração, motivação positiva, que seria o apego pelo ensino e apreço pela ciência. Um poder de atração dos outros para si, transformando todos em unidade. Então, com isso, eu começo perguntando, Enar, como que surgiu esse seu interesse pela matemática? Então, Fê, eu sempre na escola eu ajudava meus colegas que não conseguiam fazer os exercícios de matemática. E sempre me elogiavam, falavam que eu sabia explicar de um jeito que eles diziam mais fácil de aprender, né? E eu gostava disso. Mas confesso que a minha primeira opção era ciências da computação. E quando eu passei na Unicamp, tinha 2 opções. A primeira eu coloquei ciências da computação e a segunda eu coloquei matemática. E eu acabei não passando em ciência da computação, mas passei em matemática. E comecei a fazer, que era matemática licenciatura mesmo. E aí eu vi que eu me daria bem, numa sala de aula e eu conseguiria me expressar com os alunos. E juntou tudo que era do passado, que eu já gostava, eu me identifiquei. E foi desde aí que eu vi que eu queria mesmo era ser professor. A minha paixão era ensinar, a minha facilidade era ensinar. Eu percebi, sem falsa modéstia, que eu tinha bastante simpatia com os alunos, bastante empatia também, e sempre recebia bastante elogios. E desde então eu me entreguei diretamente à matemática e comecei a estudar bastante esse campo da educação, e sempre me preocupado em como torná-lo mais eficaz. Ainda mais quem entende a matéria matemática, né, sabe que é a preferida de todo mundo, a matemática, né. Então, quer dizer, já é um peixe difícil de vender aí. A gente tem que se desdobrar para tornar a matemática interessante para o aluno, o professor ele tem que saber se virar. E aí eu lembrava de professores antigos, como eles lidavam e quais que chamavam mais atenção. E eu comecei a me espelhar também nos professores antigos e a paixão foi crescendo. Desde então, essa fixação mesmo, né, em ser professor. Nossa, que legal. Então, aí você já respondeu as duas primeiras perguntas, que é o interesse pela matemática e como você escolheu ser, então, professor de matemática, né? E se não fosse, professor, como que o profissional de matemática pode atuar estudando matemática? Na matemática também tem a área da matemática aplicada, então o formando pode ir para a área financeira, pode ir para a área de logística, atuar no campo de trabalho. E também tem o bacharel para pesquisa, então aí ele se transforma em um estudioso mesmo, ele vai desenvolver novos estudos, rever novas teorias, até desenvolver. Ou, né, até teorias antigas, prová-las, e aí vai mais no campo da pesquisa. Então nós temos a matemática pura, que seria essa última que eu falei, a aplicada, né, que a gente volta para um ramo da sociedade, né, um serviço da sociedade, matemática, e a licenciatura,
que é a minha opção, que é da educação, né. E aí, é nessa que a gente se foca mais no aprendizado mesmo, nas metodologias de ensino, didáticas, e aí que a gente se torna mesmo especializado, né, em em transmitir o aprendizado, né, em transmitir o ensinamento para os alunos. E você pode explicar para a gente, no seu ponto de vista e de conhecimento também da matemática, como funciona a mente lógica? É mais voltada aos números ou interfere na sua percepção do mundo como um todo? Ótima pergunta. Todo mundo que pensa em matemática já imagina que é números. Até acham que a gente é calculadora, né. "Ah, você faz matemática? Quanto é 7 vezes 8?" Nossa, eu não sei quantas vezes já escutei me perguntarem quanto que era 7 vezes 8. É o que mais perguntam. E acham que a gente é isso, para fazer conta. E não. A matemática está muito envolvida no campo da percepção, que é o campo da lógica, né, eu peguei mais essa parte da lógica com a psicologia, mas a lógica é o nosso poder de dedução. Nós juntamos informações, através dessas informações são como peças de um quebra-cabeça, e quando você vai juntando as peças, você vai deduzindo já a imagem que está formando, o que está por vir. Então, a lógica é isso. Este poder de dedução, o poder de raciocínio, influi também no poder de argumentação. Então, quando você tem uma boa percepção, um bom raciocínio, você já consegue pensar passos à frente. Então, a matemática é muito importante nesse desenvolvimento. É como acontece com jogadores de xadrez. Quem pratica muito xadrez, ele já sabe qual que vai ser, em quantos movimentos ele vai conseguir já te dar o checkmate, antes mesmo da partida terminar. Por quê? Porque ele já consegue esse raciocínio prévio. Ele já até sabe qual peça você vai mexer e como ele vai reagir. Então, isso é uma coisa que eu procuro muito. E eu associei a emoção, justamente para a gente ter esse conhecimento de como lidar com o aluno, como lidar com os outros profissionais, né, colegas de trabalho, como lidar com a hierarquia da escola também, né, com diretores, coordenadores. Então, usar a lógica, né, o pensamento crítico, o raciocínio, serve para que a gente saiba se comunicar muito melhor. Então a gente se faz entender melhor. E não acontece, como se diz assim, os desentendimentos não é: "Ah, ficou um mal entendido, eu achei que você queria dizer tal coisa". Então Uhum. quanto mais a gente aprimora a nossa forma de comunicar, melhor a gente se faz entender e melhor a gente entende o outro. E nessa relação professor-aluno, eu acho indispensável a gente saber entender um ao outro, né, diferente de muitos professores que acham que o único papel do professor é transmitir o conhecimento. E a gente tem que trabalhar o campo efetivo. O campo efetivo é muito para o desenvolvimento do aluno. Ganhar o aluno, né, quanto mais você, num ótimo sentido que eu vou dizer, quanto mais você seduzir o aluno, mais ele colabora para a aula. Então, como que a gente faz através das emoções? Como despertar uma emoção positiva no aluno em relação a você? E como você também despertar uma emoção positiva em relação aos alunos, criar esse vínculo. E é daí que vem também a harmonia. Então, a gente se sincroniza um com o outro. Eu me adapto a algumas coisas dos alunos, os alunos se adaptam também aos meus modos, os meus costumes, meu jeito de ser, e a gente vai criando essa harmonia. E no momento em que atingirmos uma harmonia, aí pode ter certeza, o ensino flui, que é uma beleza.
E acho que aí entra então o seu conceito de comunicação não verbal, né, que eu vou dar uma introduçãozinha aqui para o pessoal entender, que significa a expressão corporal, né, com a cabeça, Isso. olhos, nariz, sobrancelhas, mãos, ombros, gestos e movimentos, vestimentas, posturas, comportamentos, etc., que mostra diferentes posturas como podemos ter a comunicação, né? Demonstrar a comunicação não verbal. Você pode detalhar, dando exemplos, como quando você dá aula, como que isso é importante? Sim, claro. Teve todos esses aspectos que você citou e também temos as expressões faciais. As expressões faciais, a gente não tem como evitar. Elas são muito rápidas. Você pode até tentar disfarçar, mas quem está treinado a perceber as expressões, ela percebe já o que você sentiu com determinada coisa que você fez. Então, por exemplo, eu converso com você e estou olhando nas suas feições. Se eu disser algo que pode ser um pouco desagradável para você, mesmo que por meio segundo, você vai exibir uma expressão de quem não concordou comigo. E depois você pode até depois desse meio segundo sorrir para mim de novo, mas eu já percebi. Então isso também é importante nos alunos. Eu pergunto: "Entendeu?" O aluno me dá primeiro aquela olhada com o olho esbugalhado. Aí logo ele já pega, fecha o olho e fala: "Entendi, professor, entendi". Não, eu já sei que ele não entendeu. Mas eu não vou acusá-lo, falar assim: "Ah, você não entendeu, vou explicar de novo". Eu falo: "Não, então de qualquer forma eu vou falar só mais uma vez aqui", aí eu começo a reexplicar. Ou, eu acabo de explicar alguma coisa ao aluno e o aluno faz aquele: "Ah!". Pronto, acabou. Já sei que eu não preciso explicar mais, já sei que o aluno entendeu muito bem e eu posso prosseguir. E aí também entra uma coisa importante que é você se empoderar. Então, se você mantém uma postura, por exemplo, vamos imaginar que eu estou na minha primeira aula. É a primeira vez que eu vou entrar numa sala de aula, é uma turma nova. Então, uma coisa que eu vou ficar preocupado é a primeira impressão. A primeira impressão, a gente brinca que é a que vale e tudo, mas realmente ela tem um impacto muito forte. Então, um professor que entra numa sala de aula, ou com passos muito rápidos, nervoso, cabeça para baixo, ombros encolhidos, de certa forma ele está demonstrando para essa turma uma submissão. Ele já mostra que ele é uma pessoa, digamos assim, frágil. E o aluno, não é que ele raciocina isso, ele percebe, está no campo de percepção dele. Então esse provavelmente é um professor que tem mais chances de ser desrespeitado em sala de aula, do aluno ficar conversando, ele pedir para o aluno parar de conversar, o aluno não obedece. Aí o aluno sai das carteiras, ele pede para voltar, o aluno não volta, porque o aluno, de certa forma, sabe que pode montar em cima do professor. Já professores que, ao entrar numa sala de aula, eles entram com passos firmes, não é rápido, não é devagar, passo firme que demonstra segurança e confiança, principalmente. E queixo, o queixo não é para cima empinado, porque isso é arrogância. Também não é para baixo, porque isso é fragilidade. O queixo sempre para frente. Peito estufado, barriga encolhida. Sempre que falar com os alunos, a voz é firme, não é gritando e não é falando baixinho, porque falar baixinho também é tido até pelo nosso instinto mesmo, é como um sinal de fraqueza. A gente percebe isso nas pessoas que falam muito baixinho, quietinho, pessoa frágil. Então, quando chega na primeira sala na aula, eu entro, coloco os meus materiais em cima da mesa e, por incrível que pareça, eu não digo nada. É uma das coisas que está no meu TCC, que eu falo sobre o poder do silêncio. Eu fico parado, em pé, na frente de todo mundo, em silêncio, e não exibo nenhuma expressão facial. Então o aluno não sabe se eu estou bravo, se eu estou feliz, se eu estou contente, se eu estou
triste. Não. E aí eu olho para os alunos. Aqueles que estiverem conversando, eu encaro, mas não é um encarar de intimidar, nada. Eu fico olhando. Feira, acredita, não dá um minuto, eles param. O silêncio e o olhar é muito constrangedor. Então, já estou aproveitando para falar esses tipos de ferramentas que a gente pode usar a nosso favor, que são extremamente simples. Não quer dizer que 100% das vezes vai funcionar, mas é impressionante a porcentagem que dá certo. O aluno fica constrangido, aí ele pega e para. Ou quem está na frente cutuca e diz, mostra que o professor está olhando. Aquele já vai ficar quieto. Se tiver um outro grupinho do outro lado, você faz a mesma coisa. Olha e fica com o olhar fixo. Ele está entendendo que você está querendo que ele pare de conversar para você poder iniciar a aula. E nisso, você já ganha tempo, porque eu garanto que não demora 5 minutos para a sala estar completamente silenciosa, que é outra coisa que envolve a sincronia. Aquilo que eu transmito, o outro sente, percebe e, de certa forma, acaba copiando. A gente tem isso. Então, faz-se o silêncio. E outra, tudo fica curioso ali. Espera, o que está acontecendo? O que esse professor louco aí que está olhando não fala nada? É algo estranho. Então todo mundo se aquieta, se fica assim, esperando o que está por vir. Aí eu dou bom dia, dou boa tarde, e aí entra um outro tipo de aspecto que também eu falo no TCC, que é uma outra forma também de relação que a gente faz para ganhar a simpatia de alguém, ganhar a empatia, que é brincar, né? E uma brincadeira que sempre dá certo é aquelas brincadeiras de autodepreciação. Então, como que é a minha? Depois que os alunos se aquietaram, eu pude dar bom dia, eu escrevo o meu nome na lousa. E já viu como que o meu nome é, né? Lindo, né? Aí depois que eu escrevo o meu nome, Einar, na lousa, eu viro para os alunos e digo: "Olha gente, esse aqui é meu nome, eu não estou xingando ninguém não, viu?". Aí já tem aqueles que dão uma risadinha, aí o outro dá risadinhas também, pronto, quebrou o gelo, sem demonstrar fragilidade. Aí eu brinco também, eu sou são paulino, desenho o símbolo do São Paulo e Uhum. falo: "Isso aqui é para dar uma inspiração para vocês". E eu falo sério. E isso faz o aluno rir mais. Então, nesse primeiro momento, o que eu transmiti para o aluno é que eu sou um cara legal, eu sou um cara divertido, eu sou um cara bacana, eu sou um professor que eles dizem da hora. Então, nisso, eu já estou começando a ganhar os alunos. E eu permito que eles brinquem, né? Nós, São Paulinos, temos o apelido de Bambi, e então eu deixo que brinca. "Ah, professor, você é Bambi?". Então eu dou essa liberdade, esse pouco de confiança para eles, um pouco de, né, podem brincar comigo aí, mas: "Ó gente, agora vamos aqui, vamos para os exercícios". Aí eu parto para os exercícios, mas eu sempre estou me mantendo na mesma postura, com o mesmo tipo de fala, eu não acelero a minha fala, eu não retardo a minha fala. Falo com eles, sempre olhos nos olhos, atendo, sempre buscando com eles o que a gente falou no início. Eu quero mostrar para o aluno que ali comigo ele tem uma pessoa ali que é confiante, ele vai ver isso em mim, confiança e segurança, é o mais importante de tudo. Então já no começo é assim. E eu vou lendo as expressões dos alunos também. Então eu vejo aquele aluno que é muito bagunceiro, por exemplo, que gosta mesmo, ele é enérgico, né, tem muita energia, ou aquele que está mais acanhado, e são essas coisas que eu vou começar a perceber nos alunos e ler, né, de certa forma ler neles, né, quais são suas expressões. Então, como que é característica desse aluno? É um aluno tímido? É um aluno extrovertido? É um aluno passivo? É um aluno assertivo? É um aluno que aprende melhor visualmente? É um aluno que aprende melhor oralmente? Então é tudo que eu vou captando. Isso não se faz em uma aula, mas no decorrer
das aulas, eu vou percebendo isso e tento perceber em cada um dos meus alunos. É o que eu mais presto atenção. Precisa de um tempo até conseguir ter essa habilidade, sabe, não que seja algo difícil, mas é preciso um pouco de prática, para você ir percebendo, porque algumas expressões podem significar coisas diferentes. Então não é só um aspecto que a gente vai analisar. "Ah, eu vi o aluno de cara fechada, já sei, é fome". Não, não é bem assim. Eu vou analisar outros aspectos, outros detalhes. Para não julgar errado, né, sempre procurando também não julgar. Ah, ele pode estar de cara fechada porque ele não dormiu bem, ele pode estar de cara fechada porque não deu certo alguma coisa que ele queria, ou pode ser fome mesmo, ou pode ser que aquele é o semblante do aluno, o aluno sempre é daquele jeito. Então a gente tem esses cuidados, né, não é uma coisa que a gente já vai deduzindo rapidamente. Tem que ter cuidado, tem que ter bastante análise, então, a gente repara mesmo, não só nas expressões faciais, a gente repara em como o aluno anda, como o aluno se veste, a vestimenta é muito importante, não sei se fica ruim esse tipo de exemplo, mas se você ver uma pessoa com roupas desgastadas, mal arrumada, e você vê uma outra pessoa que está bem alinhada, você já mentalmente já imagina que essa segunda pessoa é alguém importante. É Sim. alguém que você tem que tratar com mais respeito, com mais dignidade. Já a outra pessoa que está numa roupa mais desgastada, desalinhada, Muito apresentável. calça no meio da quase mostrando as cuecas, Hum. tudo, né, Uhum. bermudão. Mas a gente já imagina, uma pessoa com uma bermuda que está mostrando metade da cueca, a camiseta larga pra caramba, chinelão no dedo. A gente vai ter uma imagem dessa pessoa, já de outra que está de terno, a gente tem uma outra imagem. Então vestimenta conta muito. Mesmo que na escola é uniformizado, a gente está reparando também se o aluno é higiênico ou não, assim como a gente também. Então o professor tem que se preocupar em vestir roupas condizentes, não precisa ser chique, mas que seja condizente, até mesmo com seu formato de corpo, né. Então, se preocupar também com vestimento. E aí entra também forma de andar, tudo que a gente vai analisando. Então, isso tudo que você falou, acho que está dentro do contexto aqui que eu peguei do seu trabalho, onde você explica que compreender a linguagem não verbal e utilizá-la de forma lógica, identificando seus padrões, permite ao professor compreender melhor a si mesmo e seus alunos, tanto de forma individual quanto coletiva. Aí eu achei interessante essa parte, que isso ajuda a antecipar problemas e obstáculos em tempo hábil, né, para prevenir em vez de remediar. E até você deu exemplo, como você coloca isso em prática. E você repara, então, o estado de ânimo do aluno, você já consegue ter uma ideia de como você vai se comunicar com aquele determinado aluno. Mais importante ainda é se você pode exemplificar como que quando você nota que pode ser uma coisa grave, uma pessoa que está sofrendo bullying ou que está passando por um processo de depressão. Você me explicou uma outra vez que você leva isso para coordenação, por exemplo. Então, como que você notaria isso e qual que é o cuidado que o professor tem que ter de não interferir demais, mas ao mesmo tempo não deixar passar batido? Ah, sim. O que que a gente pode reparar? Eu vejo um aluno, ele está sempre quieto e ele não interage com os outros. Isso já é um fator muito preocupante. O aluno já está demonstrando aí uma deficiência em se socializar, mas não dá para saber ainda da onde vem essa deficiência.
É do próprio aluno ou é dos amigos ao redor? São as pessoas que estão isolando ou é ele que está se isolando, né? Porque realmente há alunos, há pessoas que preferem isolamento. Elas não gostam muito, né, de contato, interação. Então eu vou lendo o aluno, como eu disse, é um processo. Então chega numa aula, o aluno, não que participa, assim, ele copia o que passa na lousa, faz os exercícios que a gente pede, mas ele está sempre quieto. Você tenta conversar com o aluno e até às vezes faz alguma piadinha, alguma brincadeirinha, e o aluno te dá um sorriso, que é o que a gente chama de sorriso social ou sorriso amarelo. É aquele sorrisinho apenas educado, não é um sorriso verdadeiro, não é um sorriso natural. Então nisso a gente já começa a perceber que o aluno ele não está bem psicologicamente, no sentido de ele está um pouco deprimido, ele está com algum problema, alguma coisa que não está deixando motivado, ele não tem incentivo. Então, aí eu começo a tentar perceber o que que pode estar ocasionando isso. É algum fator na escola ou é extraescolar? Aí eu reparo também como os outros alunos tratam esse aluno. Se eu perceber que tem alunos caçoando, zombando desse aluno, eu já começo a pegar o caminho do bullying. Eu falo assim: "Ah, ele provavelmente está sofrendo bullying". E nisso eu vou fazer um trabalho, uma atividade, que eu vou tentar eliminar isso da sala de aula. Então, como que eu faria isso? Eu não vou falar para os outros alunos: "Ó, vocês vão tratar fulano melhor, vocês vão começar a gostar de fulano". Não, eu vou começar a fazer isso, para que eles me copiem. Instintivamente, intuitivamente, eles me copiem. Então eu começo a dar atenção para esse aluno. Eu vou até o aluno, já percebi que tem aulas que ele fica daquele jeito mesmo, eu começo a me aproximar. Então, um dos artifícios que eu uso, que também está no meu projeto, é o poder do sorriso. Mesmo que uma pessoa não esteja sorrindo para você, sorria. Você não sabe como é libertador isso. Às vezes você ganhar um sorriso faz você ganhar o dia inteiro, mesmo que seja uma pessoa de uma pessoa desconhecida. Você se sente bem. Então eu me aproximo do aluno, falo: "E aí, tá tudo bem?". Eu não vou tentando chegar na raiz do problema, falo: "Ó, e aí, tá tudo bem? Parece que tá meio amuado hoje, foi dormir tarde, é?". Às vezes eu brinco, né, falo assim: Não estava assistindo Xvideo não, né?". Se mesmo assim ele não der uma risada, não der um sorriso, aí eu vou conversar com a coordenação e com os outros professores, dizer: "Olha, eu acho que tal aluno está com indícios de depressão. Se não seria interessante nós vermos uma psicóloga para conversar, né, ou a gente pode conversar com os pais para saber por que que o aluno está dessa forma desmotivado, porque não é desmotivado apenas com a matéria, ele está desmotivado com a vida". E isso influencia no aprendizado dele, né. A pessoa não aprende com a capacidade que ela tem, ela acaba ela mesmo se rebaixa, ela mesma não acredita em si, ela mesmo nem se motiva para acreditar em si mesma. Então eu quero trabalhar isso, eu quero ver um jeito de fazer os outros se aproximar deles também. Então na hora que eu estiver conversando com ele, aí eu vou chamar uma outra pessoa: "Ô aluno", o outro aluno: "Vem cá, olha aqui que legal que o outro fez aqui ó, a gente estava falando de tal coisa, que você acha disso? Você também concorda? Você não concorda comigo? Porque ele acha tal coisa". Tá vendo? Eu já começo a buscar interação de uma forma meio que disfarçada. E aí começa a interação entre os dois. Aí eu já chamo um terceiro aluno, já formo um grupinho ali, e se precisar, um jeito assim figurativo de falar, matar a aula, né? Para ficar numa confraternização, para eu buscar esse aluno, eu mato uma aula. Uhum. Mesmo que a gente atrase na matéria, mas eu quero trabalhar isso, porque é uma coisa muito preocupante. A gente não sabe como que está o grau de depressão desse aluno.
E, como a gente tem visto, né, principalmente aqui no Brasil, muitas ocorrências de violência nas escolas, e violências extremamente graves. E eram justamente alunos que estavam quietos, que não conversava com ninguém, ninguém dava atenção, ninguém, interagia com eles estavam sempre isolados, com ausência de expressões, principalmente isso. Um aluno depressivo, ele tem ausência de expressões, ele não fica com cara de triste, que nem do gatinho do Shrek. Ele também não mostra que está bravo, ele não mostra que está feliz, ele fica ali. Você conversa com ele conversa de uma forma completamente sem expressão mesmo. Então isso é preocupante. Então, nós temos que ver isso no aluno. E se for bullying, que é um outro caso, né, não, o aluno ele tem uma boa convivência familiar, ele mora num bairro legal, não é periferia, não tem violência no bairro dele, mas eu vejo aqui alunos caçoando, joga papelzinho, estereotipa o aluno, talvez por causa do corpo, talvez por causa de opção sexual, talvez por ideal político. Então tem gente que pega pesado. Não é mais como era na nossa época de antigamente, que a gente brincava, só que dali a pouco estava todo mundo junto. Não, eles continuam excluídos, eles continuam Uhum. sofrendo. Então é muito importante que a gente consiga perceber isso e trabalhar o efetivo. Esse aluno está precisando de atenção, ele está precisando de carinho. Ah, mas o professor não tem nada a ver com isso. Tem, porque enquanto não for suprido isso no aluno, ele não vai aprender como ele pode aprender. Ele não vai conseguir a eficiência que ele conseguiria ter se ele tivesse bem emocionalmente. E às vezes, até mesmo a camaradagem do professor já é suficiente para o aluno. Só dele perceber que tem uma pessoa ali que se importa com ele e que ele vê que todo mundo acha importante, então ele já fica mais animado. Já pode ser uma válvula de escape para ele, né. Então é isso que eu mais prezo em adaptar nos alunos, em me sincronizar com eles. É por isso que eu insisto tanto nessa tecla. E tento fazer elogios. O aluno conseguiu fazer um exercício, nossa, já elogio na mesma hora, né, e para todo mundo ouvir. Se eu começo a demonstrar que eu gosto daquele aluno e que aquele aluno, de alguma forma, me causa interesse, todo mundo vai ficar se perguntando: "Ah, espera aí, que fulano tem que o professor até o professor, né, gosta dele, quer interagir com ele", e acaba vindo. Eu tive um aluno que ele não se socializava e falava comigo baixinho. E quando chegava o intervalo, ele era o único que se isolava num corredor da escola e ficava no celular dele brincando com um joguinho. Na primeira vez eu perguntei para ele, falei: "Por que que você não fica lá no pátio com os outros colegas, os outros alunos?". Ele Uhum. disse que ele preferia ficar sozinho. Falei: "Ah, eu gosto de ficar sozinho, de ficar mexendo no celular". Mas pelas expressões dele, eu percebi que não era isso. Ah, então o que que eu fiz? Eu não falei nada com os outros, e nem falei nada para ele, eu só falei assim: "Olha", como eu só dava uma aula por semana, né, eu falei assim: "Ó, semana que vem, nós 2 vamos para o pátio, beleza? A gente vai dar um rolê no pátio. Eu quero dar uma volta por lá. Você Uhum. vai comigo, beleza? Combinado?". Ele me olhou um pouco assim ressabiado, falou: "Ah, tudo bem". Chegou na semana seguinte, eu fiz o que eu tinha prometido. Falei: "Não, vem cá, você falou para mim que você ia". Ele: "Ah, não, professor". Eu falei: "Não, vem, você falou para mim que você ia, a gente só vai dar uma volta". Aí, o que que eu fiz? Junto com ele, já fui e entrei no meio de uma turma. Já falei: "O que que vocês estão falando aí? Não é de mim não, né?". Já Uhum. brincando, aí o pessoal começou a rir. Ele também sorriu. E aí, no que estava conversando, eu pegava, virava para ele: "E você, o que que você acha disso? Você também concorda? Você acha que é assim?". Aí ele pegou, começou a falar e os outros escutaram. Dali a pouco, eu vi que ele já estava enturmado, eu saí.
e voltei para a sala dos professores. Na semana seguinte, eu não precisei fazer nada, ele não estava mais no corredor. Ele já estava com os alunos da turma interagindo, no Hum, pátio, brincando, e dali a pouco ele já estava dentro da sala de aula, completamente social. Ele já interagia com todo mundo, ele já falava com uma voz mais alta, mais firme, mais alegre, e a toda hora ele estava acompanhado com os outros colegas. Ele não foi mais para aquele corredor. Bastou só um simples gesto. Falou assim: "Não, sim. vem cá". E aí eu mostrei para ele: "Ó, não há nada de temer aqui, não tem nada que ter medo. A gente pode interagir". E depois disso, ele virou um aluno que começou a tirar 10. Ele tirava 6, 7, começou a tirar 10. Por que comigo ele começou a tirar 10? Ele começou a gostar de mim, assim, eu estou deduzindo. Ele começou a gostar de mim, ele começou a me respeitar de uma outra forma. Então ele queria me agradar. E como que se agrada um professor? Tirando nota máxima. Uhum. Então ele começou a desbancar, ele começou, nossa, as notas dele melhoraram. Eu sei que pode parecer suspeito, porque sou eu falando, mas eu acabei escutando outros professores na sala comentarem sobre ele. Falei assim: "Nossa, vocês perceberam que fulano mudou?" Eu falei: "Eu não vou falar que foi por causa de mim, eu também nem sei se foi". Eu acredito que sim. No caso deste aluno, eu percebi que ele não estava sofrendo bullying, os colegas eram super legais, né, e também percebi que ele não trazia problemas de fora da escola. Então era um dos casos que eu falei, que é caso de isolado mesmo, é a pessoa que é muito tímida, ela que se reserva muito, né. E ele acabou se soltando. Eu fiquei muito contente. E eu percebi isso também no decorrer da matéria. Ele foi perguntando mais coisas, ele se interessava mais e participava mais com os alunos. Aí, dentro da sala mesmo, ele começou a ir até outros alunos para fazer trabalho, ou até mesmo para explicar. Ele começou até mesmo a ajudar, né, na explicação, quando ele conseguia fazer os exercícios. Uhum. Então, só para ver como é, né, eu não pude já detectar: "Ah, não, ele está sofrendo bullying", que é um dos assuntos principais, né, que a gente poderia conversar aqui. Aproveita então, Enar, para citar como foi essa prática anti-bullying que você fez uma vez com seus alunos. Ah, sim. Eu fiz quando eu dava aula em Uberaba, Minas Gerais, numa escola pública. Não foi algo que partiu da minha ideia, foi algo que eu adaptei. Mas já para resumir era assim, eu pedia para um dos alunos. Era um desafio, vir até mim e me xingar. A gente ia disputar quem conseguia xingar melhor o outro, quem conseguia fazer o outro ganhar do outro nos xingamentos, né. Todo mundo, não é para se assustarem, mas aí eu deixava o aluno vir e falava para ele: "Olha, você tem que conseguir fazer com que eu me irrite, com que, eu não consiga ter mais palavras para debater você. E eu ganho se eu conseguir fazer você parar de me xingar, se eu conseguir fazer você parar de me ofender, mas não agressão física, é tudo ofensas mesmo, verbal, né". Sim. Então vinha o primeiro aluno, sempre o primeiro já vinha meio acanhado, com o pé atrás, aí eu falava: "Não, pode fazer do jeito que quiser". Então o aluno, às vezes falava, podia falar filho da fruta, podia falar para ir tomar suco, sabe. Podia fazer brincadeira do tipo: "Ah, sua mãe é tão gorda que quando ela foi vestir uma roupa, a única coisa que coube nela foi a cabine", né. Uhum. Então pode, e eu tenho que ganhar. Então o aluno começava nisso, eles iam se empolgando, e sempre um a um. Aí eu xingava também. Falava: "Ah, seu
seu feio, você é tão feio que parece que pegou fogo e apagaram na paulada. Aí é nessas coisas, assim, sabe. Aham. E ele: "Ah, e você? Olha isso. Isso aí é tênis de você vir pra escola, não sei o quê. Você tá mais magro que não sei o quê, parece que de lado você já foi embora". Então brincavam, assim, comigo também, sabe. E a gente ia fazendo. E um tentando ofender o outro, um tentando ofender o outro. E as coisas iam se acalorando, iam ficando mais fortes. Chegava um momento, assim, que parecia que estava sendo meio pessoal. Aí, neste momento, eu parava, falava para o aluno: "Não, beleza, você ganhou, pode voltar". Aí eu chamava outro aluno, falava: "Quem mais agora que acha que consegue ganhar de mim também?". Então eu fazia isso com, no máximo, mais 2 ou 3 alunos. Aí o último que eu chamava, aí, na hora que ele começava a me xingar, por exemplo, ele me falava isso do feio: "Você é muito feio, blá blá blá". Aí eu virava para ele e falava assim: "Pô, cara, valeu. É difícil pessoas que falam a verdade na nossa frente. Eu admiro pessoas assim. Obrigado. Eu queria ser bonito que nem você, mas não é todo mundo que é bonito assim, né, não tem como". Aí eu ficava olhando pra ele, aí ele não reagia, Ficou sem sabe. Falava: jeito. "Mas", eu não tinha mais o que falar. Tentava lá: "Ah, mas você é muito magro, não sei o quê". Falei: "É verdade. Nossa, eu tenho que engordar mesmo, realmente, eu tenho que engordar". E o que eu posso fazer para isso, hein? Tem alguma dica, alguma coisa assim? Fer, quebrava. Quando a pessoa chega com ofensa em cima de você e você age com gentileza, pode perceber, quebra a pessoa. E aconteceu em todas as salas que eu fiz essa atividade. Sempre no último aluno, ele reclamava: "Ah, professor, desse jeito não tem como eu te xingar". Aí que eu falava, falei: "Vocês estão vendo? Eu acho que assim é uma forma da gente evitar o bullying". Chegou para mim, eu tenho complexo de magreza. Falou que eu sou magro, pareço a Olívia Palito, isso me deixava ferrenho da vida, né. Aham. Aí eu brincava, falava: "Ah, vem cá ser meu Popeye então", sabe. Aí a pessoa: "Ah, ô louco, sai fora, eu, hein, não sei o quê, não sei o que lá". Ou então: "Não, realmente, cara, não, você é bonito mesmo, por isso que eu gosto de andar com você, por isso que eu quero estar do seu lado". Hum, Né, que aí quem sabe as meninas me veem, né, quem sabe, assim, as meninas me notam, né, porque, pô, você é boa pinta pra caramba. pronto. Isso quebra a perna de quem tá agredindo. Uhum. E não serve isso só na escola, isso serve no trânsito. Alguém te chamou de xingou, fala: "Olha", mesmo que você esteja certo, fala: "Desculpa, por favor, você tá bem? Você tá tranquilo? Olha, foi mal mesmo, não vai acontecer de novo". A pessoa ameniza, ela ameniza ali na hora. Então eu fiz esses testes. Até hoje deu certo. Até hoje não teve um aluno que conseguiu manter as ofensas depois de eu ter sido gentil com ele. Não teve nenhum. E até desafio quem estiver ouvindo o podcast. Faça o teste. Quando alguém for grosseiro com você, sorria e seja gentil. E faça algum tipo de elogio para a pessoa. Uhum. Você vai ver como muda. As 3 salas deu certo. Super sem graça, não conseguia me xingar, não conseguia me ofender. Na verdade, queria até me abraçar. Ele falava: "Ah, professor, desse jeito queria até te dar um abraço". Teve aluno que falou isso. Aí não dá, não, não dá. Ainda um falou que eu apelei. Falou assim: "Ah, não, professor, com os outros você xingou, agora comigo você me trata bem". Falei: "Mas é isso que eu quero é Aí isso que eu quero que você mostrar para você". ofendeu mais ainda. Por que que Sim. comigo é diferente? Ele falou: "Agora não tem como, você vou continuar como?". É impressionante. E isso é uma das coisas que eu falo da transmissão. Se você transmite que você está bem, que você está feliz, você sorri, a pessoa acaba se contaminando com isso. É contagioso. Uhum. Eu não sei se você já viu uma propaganda antiga da Coca-Cola, Hum. em que tá um rapaz num ônibus ou num metrô. E aí ele tá vendo o celular dele e ele finge que ele tá rindo. Só que o riso dele parece muito natural.
E aí ele tira gargalhadas do que ele está supostamente vendo no celular. Todo mundo ao redor dele começa a rir. E a gente já viu que isso acontece. Quem nunca numa missa, num culto, ou um lugar que não pode rir, deu vontade de rir, aí o do lado começa a rir também. Aí o quem está mais perto também, os que estão mais atrás vê, já dá aquele sorriso. Por quê? Contagia. E Uhum, todas as emoções e sentimentos são contagiantes. Se a gente vê uma pessoa triste, a gente, pela nossa empatia, a gente acaba se entristecendo. E se a gente vê uma pessoa feliz, a gente acaba ficando feliz. Isso influencia na gente, né? Então é isso que eu trabalho com eles. Então, quando eu percebo que está tendo um tipo de bullying em alguma sala, alguma coisa, eu logo faço esse tipo de atividade. Porque aí a pessoa que está sofrendo bullying, ela vê que ela não precisa se preocupar. Se a pessoa ofendê-la pelo bullying, ria, faz de conta que tá na brincadeira. Eu sei que está doendo, eu sei que está machucando, mas brinque. Isso vai fazer com que a pessoa pare. Porque qual que é o prazer daquele que está ofendendo? O prazer de quem está ofendendo é ver o outro se sentindo ofendido. Você está xingando, a pessoa está olhando para você e não está dando a mínima bola, está mostrando que aquilo não está fazendo o mínimo efeito, uhum. ela para, acaba a graça na hora para a pessoa. Não tem mais graça. O prazer é quando a pessoa se irrita. É isso que eles querem. Se você não dá esse meio para eles, eles não têm como progredir. Chega uma hora, cansa. É. Eles mesmos se cansam. Não tem graça. Acaba. Deve ter outros tipos de atividades também, mas eu acho mais eficaz do que você fazer uma palestra falando que bullying é errado, porque todo mundo já sabe que é. Todo mundo sabe disso. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas fazendo algo assim ativo, eu acho que funciona melhor. Não, com certeza. Agora só cabe à pessoa que recebeu o bullying, ela ter a frieza na hora, né, vamos dizer assim, de Sim, conseguir reagir, mesmo que seja forçada, né, para tentar praticar isso, mas que realmente funciona, funciona, porque o outro está esperando que você reaja tão mal quanto ele ou até pior, né? Ele não espera que sim. você reaja bem, né, entre aspas. Então, quebra mesmo. E nisso eu gostaria de entrar sobre o assunto do humor, que você usa bastante em sala de aula. No seu próprio texto, você explica que o humor é uma excelente ferramenta para lidar com o estresse e nervoso. Compete a nós encontrar alegria em nossa profissão. E você até cita o vídeo do Metaforando do YouTube, que ele Uhum. afirma que é cientificamente comprovado que estados de humor associados à felicidade estão relacionados com bom desempenho e foco. Já em estados e emoções negativas, nosso desempenho cai cerca de 40% de sua capacidade. Então, você pode Exatamente. contar como você utiliza do humor nas aulas e compartilhar algum caso que algum aluno passou a demonstrar melhor no seu desempenho pelo modo humorado que você, bem-humorado que você dá aula? Sim, por exemplo, eu vejo um aluno dormindo, tá lá debruçado na carteira dormindo. Então, eu vou até o aluno, dou uns cutucãozinho no ombro dele, e na hora que ele acorda e me olha, eu viro para ele e falo assim: "Olha, só para te avisar que estavam querendo te acordar, mas eu não deixei não, viu? Pode ficar aí sossegado dormindo aí, tô de olho, beleza?" Aí o aluno já dá um sorriso: "Ah, professor, que é isso, não sei o quê, né?" Aí, pronto, descontraiu, aí eu falo: "Olha, faz o seguinte, dá uma saidinha, passa uma água no rosto, dá uns tapinha na cara aí, dá uma acordada, aí volta, né?" Ou então, um aluno, aquele que fica pedindo muito para ir no banheiro, eu falo: "Quer ajuda? Quer que eu vou junto?" Aí o aluno: "Ô louco, professor, que é isso?" Eu falo assim: "Pô, meu, você vai sempre, deve ter alguma coisa boa nesse banheiro, não Uhum, sai de lá, vive lá." Ele: "Ah, não, professor, não sei o quê, que eu preciso mesmo, eu bebo muita água, não sei o quê, não sei o que lá." Pô, né, aí eu vou nessas brincadeiras. Ou então eu começo, assim, a explicar, aí eu começo a falar mais baixinho, vou falando mais baixinho, mais baixinho.
Aí os alunos, eles vão até inclinando a cabeça para frente, assim, tentando entender o que está acontecendo. Aí nisso eu dou um grito, mas todo mundo desperta: "Ah, professor!" E, né, aquilo já dá uma injeção de adrenalina Uhum. neles, por causa do susto. Então eu brinco assim também: "Nossa, que susto que você me deu! Meu Deus!" Falei: "Ah, mas agora acordou, não acordou?" Falei: "É, então vamos voltar para a aula aqui." E aí eu vou nisso, eu vou nessas brincadeiras, vou usando humor, porque o aluno, ele não conseguir deixar os problemas de fora e trazer para dentro de aula é compreensível, mas o professor não. O professor não importa como que tá a vida. Terminei relacionamento, não dormi direito, tô com um monte de conta para pagar, já acabou o dinheiro. Aí você entra dentro da sala de aula com má vontade, estressado, nervoso. Não, você vai estar assim, só que você não pode expressar isso para os alunos. O professor, nessa hora, tem que ser ator. Ele vai entrar na sala de aula e ele vai fazer que tá mil maravilhas a vida. Não, tô alegre, tô para cima, porque eu quero que essa mesma falsa, mas essa alegria minha contagie os alunos. É isso que eu quero. Então eu vou deixar todos os meus problemas de fora, tô lá angustiado por dentro, mas por fora todo mundo acha que eu tô a mil maravilhas. E é assim que eu vou agindo. E com isso eu vou cada vez mais ganhando os alunos. O professor tem que saber esconder. Então aí está outra coisa importante de se trabalhar as emoções e se conhecer as expressões. Então o Uhum. professor ele tem que conhecer as próprias expressões para ele saber trabalhar as expressões. Uhum. Quantas vezes acontece de um aluno tirar uma dúvida e o professor sem querer fazer cara feia? É. Porque é uma pergunta, digamos assim, óbvia. Para o Uhum. professor é óbvia. Olha. E aí o professor pega e faz aquela respiração mais forte. Ah, Não. tipo: Lá vamos nós de novo." Isso desestimula o aluno. Né. O professor tem que se preparar para ele não dar esse tipo de, vamos chamar de gafes. Não fazer cara de: "Ai, meu Deus, mais uma vez explicando." Ou o professor ficando bravo, sabe, falando alto. Não, falando alto não, assim, gritando. Então o professor tem que se controlar. O aluno tirou a paciência, não, espera, você tem que manter a razão. Então, só concluindo essa parte, então o professor ele tem que ser ator. Ele não pode demonstrar, que ele ficou bravo por causa de uma pergunta que para ele é óbvia. Ele não pode se alterar com um aluno que está alterado. Qual que é a pior coisa para você dizer para uma pessoa que está nervosa? É virar para ela e dizer: "Calma." Vixe, aí você deixa a pessoa mais nervosa ainda. Ou por que que você tá Então nervoso? você tá nervoso por quê? Fala mais baixo. Não, isso só deixa a pessoa mais brava. Então, se um aluno tá bravo, digamos que porque ele tirou uma nota ruim, tá lá discutindo com você, eu simplesmente fico olhando nos olhos do aluno e quieto, em silêncio, deixo ele falar. Ele termina de falar, eu continuo quieto, esperando para ver se ele não vai falar mais alguma coisa. Depois que ele falou tudo, aí no mesmo tom eu dou a resposta. Assim, no mesmo tom que eu sempre ajo, não do aluno. Eu pego e falo para o aluno, do jeito que eu estou conversando com você agora. Falo: "Olha, sua nota está assim, porque olha aqui, vamos conferir comigo." Eu não vou ficar falando para ele: "Ó, calma, baixa a bola, eu sou o professor aqui." Não, eu vou no ponto que está ali, entendeu? Então, o professor saber trabalhar isso também. E não ficar pensando que é só um transmissor de conhecimento e que todo aluno tem que ficar de cabeça baixa. Aluno não gosta de se sentir inferior ao professor, que aí fica uma rivalidade. Então, cabe a isso ao professor falar: "Não, aqui não somos rivais, não somos inimigos. Muito pelo contrário, estamos aqui para sermos amigos, para confraternizar, para interagir e aprendermos junto." O professor aprende muito com o aluno, mas aprende demais. É muita coisa que você aprende na sala de aula que não tem como aprender na faculdade. Então,
cabe ao professor trabalhar os próprios sentimentos, e trabalhar os sentimentos não significa que eu tô bravo, vai passar a minha braveza, não. Mas, por fora, eu não posso permitir que vejam. Vou tratar bem, vou continuar tratando bem, mais ou menos o mesmo estilo da atividade do bullying. Não vou alterar, não vou falar mais alto. Aí, claro, salvo, né, algumas condutas de aluno muito desrespeitosas, mas aí cabem outras formas de se lidar, né, com o aluno, mas sempre mantendo a firmeza, olho no olho, postura, sempre mantendo isso. E acho que isso entra aquela parte de inteligência emocional, né? É a exatamente a Exatamente. inteligência emocional. Que é É você ter a exatamente isso, Fer. maturidade de entender suas próprias emoções, né? E como reagir à dos outros também, né? É exatamente o que você está Sim. falando. É, não significa baixar a cabeça para o outro. Você vai manter a sua afirmação, só que você vai manter de uma forma educada, de uma forma respeitosa. Em nenhum momento você vai perder o respeito, você vai continuar ali, entendeu? Você não vai se rebaixar, você não vai baixar o nível da pessoa, você vai manter o seu nível. Então não significa baixar a cabeça para o aluno, permitir que ele faça o que ele quer, não. Ele falou alto, aí depois que ele se acalmou, aí você fala: "Ó, assim eu tá vendo? Olha, agora a gente está conversando melhor, agora estamos nos entendendo melhor". Não fala que ele estava bravo, não ataca, fala só: "Olha que legal, agora a gente está conversando legal, agora a gente está tendo uma boa ideia, estamos trocando uma ideia legal". Um elogio. Então, isso faz também ganhar o aluno. E como você citou uma vez, enfatizar o que tem de bom, o que o aluno fez de positivo, e não expor o negativo, ou um erro que ele cometeu, ou alguma coisa tipo, tem professor que humilha aluno, né, em sala de aula, achando que está sendo engraçado, que está sendo legalzão, né? E isso é muito ruim, né? Sim, não, isso é extremamente prejudicial. Tem uma frase que até bastante professores, conhecem, que é: "Elogiar se elogia na frente de todos, repreender se faz em particular". Então, em particular, você repreende um aluno, diz o que ele fez de errado e conversa com ele. Agora, já elogio tem uma eficiência muito grande você elogiar o aluno na frente de todos. O aluno pode ficar um pouquinho envergonhado, um pouquinho constrangido, mas é de uma forma positiva. Ele está ali porque ele foi elogiado na frente de todo mundo, ele está se sentindo bem. Ele só fica meio envergonhadinho, mas os outros acabam também querendo elogio. É uma coisa natural nossa, entendeu? "Ah, eu também quero ser elogiado, eu também quero esse agrado", Ser sabe? reconhecido, né? O reconhecimento, É. certo? E também em outro trecho você explica assim, que é imprescindível a valorização do aluno, tanto pelo professor para com ele, quanto dele para com ele mesmo. Tendo o aluno como centro da aprendizagem, o professor motiva o aluno em ser um sujeito construtor do conhecimento, participativo, colaborador, responsável, criativo, questionador, interessado, consciente da importância do ser, do saber e do aprender a aprender. Deste modo, o professor pode conseguir que o aluno participe da aula por querer, por gostar e não por se sentir obrigado. Isso também aconteceu com você quando você era aluno? Sim, sim. Eu nunca gostei de literatura, português literatura, sempre detestei literatura. Uhum. E uma vez eu tive um professor que o jeito que ele dava aula, o jeito que ele explicava, e ele era engraçado. Então é por isso que eu procuro, eu acho que o melhor forma de professor é o engraçado. Tem diversas formas que dão certo, mas a que eu mais gosto é do engraçado, que é o que mais funcionou comigo. Então, ele era engraçado e ele contava os resumos, os livros, os autores,
romantismo, realismo, tudo aquilo lá, ele falava de uma forma que prendia atenção sem que a gente percebesse. Porque era legal, a gente estava sempre esperando a hora que ia vir a piada ou a hora que ia vir alguma coisa engraçada dele. E isso a gente estava prestando atenção na matéria. E a mesma coisa aconteceu na matemática. Eu tive professor muito engraçado, que toda hora estava fazendo uma brincadeirinha, então eu também não perdia. E eu percebia que amigos meus que não gostavam de matemática prestavam mais atenção na aula desse professor. Esse eu fui percebendo. Então foi assim que eu comecei a me construir também, a tentar ser engraçado, a tentar usar bastante humor para conseguir alavancar o ensino do aluno. Então foi baseado em professores assim, engraçados, que eu me adaptei a nisso, a tentar ser engraçado também, que Uhum. é um dos métodos que eu acho que mais funciona. Então realmente foi devido a esses professores. E esse daí, ter feito eu gostar de literatura, que era algo que eu detestava, falei: "Não, é porque o cara é show mesmo", o cara era muito show. E era na turma inteira, ele não tinha problema de ter que pedir para aluno ficar quieto, não tinha aluno que dormia, ele também batia palma, tinha professor que levava violão na sala de aula, para cantar umas musiquinha muito besta, sabe, assim, aí a gente Sim. ria, e não Uhum. esquecia mais dos refrões, né. Até hoje eu não esqueço das preposições por causa de musiquinha. E tem musiquinhas na matemática também, que dá para fazer com violão. Então, quanto mais tipo de interação, mais assim, melhor. Então, eu me baseei muito nisso, para me moldar como professor. Isso te motiva ainda hoje a dar aula, a ser professor? E essas experiências que você está relatando te motiva a continuar? Nossa, e muito, muito mesmo. Porque quando você percebe que um aluno, ele era desacreditado em si mesmo, e aí ele começa a perceber que não, ele tem capacidade sim. O que eu mais adoro ouvir do aluno é aquilo que eu já falei no início, aquele "ah". Eu adoro ouvir isso. Isso me arrepia o corpo inteiro quando um aluno faz isso. E é o momento que eu tenho certeza que ele compreendeu plenamente a matéria, o conteúdo. Então, eu fico deslumbrado. E isso, o aluno começa a ter mais confiança, mais segurança e ele se valoriza mais. Eu não sei se foi com você que a gente conversou sobre um rapaz que deve ter 50 e poucos anos, Sim. e ele sempre foi taxado de burro pelos professores, quando o problema dele era daltonismo. Uhum. Ele tinha problema de enxergar a cor. E o professor chamava ele de burro porque ele não sabia diferenciar as cores. Então, olha que isso não dá nem para chamar de professor, É. sendo que era algo que poderia ter sido diagnosticado previamente. Outros alunos têm dislexia. E a gente não sabe, nós professores não temos capacidade para saber se tem ou não tem. E o aluno não sabe que ele tem, ele não sabe explicar. E aí ele começa a achar que ele é burro, que ele não sabe aprender e ele se convence disso. Então cabe ao professor também dizer para o aluno, assim como Piaget já falou, a inteligência não é nata. Ninguém nasce inteligente. A inteligência é desenvolvida. Ela vai se desenvolvendo. Hum. Todos somos capazes. Então, esse aluno é capaz também, basta que alguém ajude-o a desenvolver a inteligência. E Uhum. se você prepara um ambiente para que ele se desenvolva, ele vai se desenvolver. Se for um ambiente positivo, um ambiente acolhedor, um ambiente afetivo, ele vai se desenvolver. O que que a gente não faz bem quando a gente está feliz? Então, por isso que eu falo muito de trabalhar as emoções, trabalhar, como você enfatizou muito bem, a inteligência emocional. O professor tem que ser inteligente emocionalmente também. É muito importante isso. E a Sim. gente não pode ficar parado nos métodos de antigamente. Os jovens de hoje, os alunos de hoje, eles demandam uma metodologia do professor muito diferente da nossa época. Uhum. Os alunos hoje, não sei se também por causa da pandemia,
são muito mais carentes, eles têm Hum, muita carência. uhum. Tanto que tem aluno que, por eu ser bastante afetivo, tem alunos que até se abrem comigo com coisas pessoais, para se ter uma noção, de tão à vontade que eles ficam. E são alunos que vão aumentando o aprendizado cada vez mais. Então, Einar, falando da importância dos professores serem livres de preconceito, claro, quando a gente fala isso, da inteligência emocional, inclusive, não estamos falando da pessoa ter que mudar as concepções que ela tem, os princípios que ela tem, mas saber que no ambiente escolar tentar ser mais neutro, né? Independente das crenças que a pessoa tenha, para tentar ser empático com o aluno, né? Então, aí me veio aquela vez que você contou de uma aluna trans. Você pode contar como foi isso? Claro, tinha um casal no segundo ano da escola que eu lecionava, uma garota e um garoto. Até então, às vistas, né, um casal hétero. E os dois se estavam super bem, né? Eles ficavam até um do lado do outro, colocavam as carteiras um do lado do outro, para fazer as atividades juntas, copiar tudo junto. A minha aluna chegou até a comentar numa aula, assim, a gente estava conversando, como que foi que o aluno chegou nela, e sempre os dois assim, juntinhos, né? Até que chegou uma aula que os dois não estavam juntos. O menino estava com outros colegas, mais afastado numa parte da sala, e ela não se juntou com as outras meninas, ela ficou no lugar dela mais isolada. E eu percebi que ela não estava bem, justamente daquilo que eu falei, de saber ler as pessoas. Então eu já sabia, falei assim: "Ah, ela não está parecendo bem". Até então, eu acreditava que era porque eles tinham terminado o namoro. Eu não perguntei nada se tinha terminado ou não, mas por ver os 2 separados, sem um conversar com o outro, deduzi isso a princípio, né, falei: "Ah, acho que terminaram o namoro, ela deve estar chateada, tudo, né". É compreensível. E foram passando mais aulas e ela continuava assim. E eu tentava, do meu jeito, né, que nem eu falei que é muito importante o sorriso, também é muito importante o toque, e o toque que eu falo, para que ninguém estranhe, o toque é, por exemplo, uma mão no ombro, sabe, um gesto amigável, né, quando você põe a mão no ombro, apenas isso. Então eu usava disso, sorria, ia até lá ela, colocava a mão no ombro, falava: "Tá tudo bem, você tá mais quietinha hoje?". Ela: "Ai, não, professor, tá tudo legal". E ok, eu não fico insistindo, né, para o aluno que fique à vontade. Mas chegou numa outra aula, eu estava na lousa, e ela veio até mim e me disse: "Professor, eu tô triste". Aí eu perguntei: "Por que você tá triste, né?". Ela falou: "Porque eu sou trans". Na hora, eu confesso, eu não sabia se ela estava brincando comigo para ver que reação eu teria, ou se era sério. Aí eu perguntei, eu falei: "É sério?". Ela falou: "Sim". Aí nesse sim dela, eu percebi que era um sim verdadeiro. Aí nisso, eu não sabia, sinceramente eu não sabia. Apesar dela ter o nome feminino no registrado dela, é feminino o nome, eu não sabia se ela era uma mulher que se identificava como homem ou se ela era um homem que se identificava como mulher e já tinha trocado o nome, eu não sabia. Mas eu não quis perguntar isso. Eu achei que seria muito indelicado perguntar isso. E a fisionomia dela não dava para perceber mesmo qual que era a ocorrência ali. E isso, naquele momento, para mim, não era o importante. O que que era importante ali? Havia um aluno ali que claramente estava me pedindo um tipo de ajuda. E que tipo de ajuda era? Ele estava precisando de um afeto, de uma atenção. E na hora, o que veio na minha cabeça, que eu já perguntei em seguida, falei: "Alguém está te ofendendo?", né, "Alguém da turma?". Ela: "Não". Falei: "Alguém da escola está te fazendo algum mal?". Ela: "Não". Aí eu perguntei: "Seus pais?". Aí ela só me acenou com a cabeça que sim. Aí nisso, eu falei para ela: "Vem cá". Aí eu dei um abraço. E falei para ela, falei: "Olha, o importante", eu não sabia o que dizer, não sei se o que eu disse
era o melhor, mas eu disse para ela que o importante era ela se sentir bem. Uhum, Olha, o importante é como você se sente. O importante são as pessoas que gostam de você. Então, você tem que ser do jeito que você é, do jeito que você se sente bem. E no que precisar, eu tô aqui. E ela segurou o choro e me falou obrigado. E eu disse, reforcei, falei: "Olha, o que precisar, eu tô aqui. Se você quiser, eu fico aqui na hora do intervalo". Ela falou: "Ah, não, 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 não precisa, eu só não sei". Ela pegou e falou: "Eu só queria comentar". E eu acho que foi pelo jeito que eu agia, de deixar o aluno bem à vontade. Então, na hora que ela comentou comigo, realmente eu não sabia como reagir, mas a única coisa que me veio à cabeça que eu sempre estudei, que dá certo é agir com afeto, agir com gentileza, que é o que a gente que eu reforcei sempre aqui. E foi o que eu procurei fazer na hora. Na verdade, eu não lembro se foi eu que dei um abraço ou ela que pediu. Eu acho que fui eu que, na hora, abracei. Eu falei: "Olha, fica tranquila, você não está sozinha, todo mundo aqui gosta de você". E ela sabia que todo mundo da classe gostava dela mesmo, uhum, independente de como ela se identifica, independente do que ela gosta, porque ela é uma pessoa maravilhosa, todos somos, independente do que a gente sente. O importante é como a gente respeita o outro. E eu achei muito interessante por ela ter confiado isso a mim, porque não é uma coisa fácil de se dizer, né. E depois desse evento em que eu abracei, falei para ela que pais eu lembro que eu falei assim: "Olha, pais são assim mesmo, não adianta, tá, mas é uma coisa que com o tempo você vai ver melhora". E Fê, acabou, não sei se foi já na próxima aula, mas logo depois, ela já estava, interagindo em grupo, já voltava a conversar novamente com o ex-namorado, só que agora como colegas de sala, sabe. Só que o semblante dela voltou a ser o mesmo do início, que era uhum, aquela garota alegre, aquela garota que vinha me perguntar os exercícios que ela não conseguia fazer, e quando eu perguntava se alguém queria vir na lousa, ela se pronunciava, sabe. E eu continuei agindo da mesma forma. Mesmo ela estando bem, eu continuava daquele jeito, eu chegava: "Oi, hoje você tá bem hoje, tá legal?" Ela: "Ah, professor, hoje tá um dia bom, hoje eu tô contente". E eu continuava assim. E ela vinha na minha mesa também, perguntava, contava alguma coisa que tinha acontecido no dia, que não tinha nada a ver com o assunto anterior. Só que ela também conseguiu se sentir bem. E o que eu percebi, não sei se eu estou errado também, mas foi que a única coisa que ela precisava naquele momento era que apenas uma pessoa, não precisava nem ser eu, mas uma pessoa dissesse: "Olha, eu estou aqui, fica tranquila. Tem pessoas que gostam muito de você e são essas pessoas que importam. E o mais importante é como você se sente com você mesmo". Então acho que isso foi o que ela talvez precisasse ouvir ali, quisesse ouvir, e é o que eu sinto mesmo, né. E ela viu que era sincero também. E aí, logo depois do abraço, né, ela voltou para a cadeira dela, mas como eu falei, naquele dia ela continuou amuada. Eu não lembro se já na aula seguinte ela já estava melhor, mas eu lembro que depois, nossa, até o final do ano, ela fechou as matérias muito bem fechado também, interagindo com todo mundo, foram fazer viagem, vieram me mostrar as fotos, ela veio me mostrar também, e ela abraçada com todo mundo abraçado com ela, e eles todos enlameados, que eles foram num acampamento, e todo mundo junto rindo. Foi a melhor turma que eu tive até hoje, a melhor turma. Nessa turma também eu tive um aluno que ele tinha um tipo de uma deficiência, um retardo mental. Ele tinha a mentalidade de uma criança de uns 8, 9 anos de idade, uhum, tanto que ele não conseguia nem fazer contas simples de soma, de subtração, mas é muito importante a inclusão para o social, que é uma parte especial da educação, né. Então essa inclusão, dele estar com os alunos, ir para um ambiente escolar, participar, mesmo que ele não esteja desenvolvendo com outros alunos, e no final ele vá receber um diploma diferente do nosso, mas ele está se sentindo igual a gente, ele está se sentindo
do nosso meio, ele está se sentindo como nós. E ele é como nós, isso é importante, não pode deixar a pessoa desvirtuar isso. Isso serve para todos. Então, eu fiquei muito contente. Com confissão à parte, eu fiquei muito contente, eu me senti o máximo quando a aluna veio falar comigo, que eu falei: "Pô, meu, tantas pessoas assim, né". Se isso significa que ela tem um carinho por mim, que não dá para medir. E eu consegui esse carinho em menos de um ano. Que carinho é esse? Então me contagiou muito, e você precisa ter muita confiança numa pessoa para dizer algo assim. E da mesma forma desse outro aluno que eu falei que tem a mentalidade, ele me abraçava na sala de aula, até pelas costas. Eu Uhum, estava lá escrevendo na lousa, meu braço abaixava porque ele vinha e me abraçava pelas costas. uhum. E isso me deixava cada vez mais motivado a dar aula. Esse carinho, porque é recíproco. É aquilo que eu falei, o que você transmite é o que você atrai. Então esse carinho todo e todos os alunos eram assim comigo. Então, nossa, eu fiquei maravilhado, sabe. E, claro, não comentei com nenhum outro aluno, e isso eu não levei na direção, porque não havia necessidade nenhuma, não precisava expor ninguém, não precisava falar nada, e eu vi que ela estava bem. Se eu tivesse percebido que passado mais tempos ela ainda continuava amuada, aí eu conversaria com a direção que nós precisaríamos conversar com os pais dela. Aí eu explicaria o motivo. Mas como ela voltou a ser saudável, a ser animada, eu falo ela, porque ela nunca me pediu para tratar como ele e também nunca me pediu para não usar artigo, né. Uhum. Então eu sempre tratei assim, então por isso que eu estou usando o pronome ela, tá. Sim. Mas foi uma classe excepcional a que eu tive, não tinha ninguém com preconceito lá. Todo mundo se dava bem, e isso era muito bem explanado na sala de aula, que todos têm direito a ser como são, como se identificam. Então, foi algo assim inesperado, mas que também me fez ganhar muito em conhecimento e perceber mais ainda como é fato mesmo que dá certo a afetividade em sala de aula. Quanto mais afetivo você é com seus alunos, mais eles progridem, melhor eles se desenvolvem. Sim, com certeza. E a empatia é muito importante, né? Mesmo que a gente não entenda muito o que aquela a outra pessoa está passando, né? Só de você mostrar que você tá ali para ela, mesmo sem saber exatamente o que fazer, mas só de mostrar uma disposição em ajudar, já a pessoa já se ilumina, né? É o que eu disse, às vezes o que a pessoa só espera é um sorriso, apenas É, isso. ou não ser julgada, simplesmente não ser julgada e ser valorizada pelo que ela é, não o que aparenta, né, muitas vezes. Sim, exatamente. E Einar, para finalizar esse papo legal, no cenário atual da educação, o que que você aconselha aos que estão pensando em se tornar professores? Olha, o que eu mais aconselharia seria os alunos exigirem mais aula de psicologias na faculdade. Principalmente essa parte da psicologia que envolve o comportamento não verbal e a inteligência emocional. Porque tem muitas coisas dentro da sala de aula que a gente não aprende na faculdade, né. Imagine que 2 alunos começam a brigar dentro da sala de aula. A gente não aprende na faculdade o que que a gente tem que fazer. Não. A gente não sabe o que usar ali para evitar um confronto. E se a gente já tem essa percepção das expressões, a gente já tem essa percepção do comportamento, antes mesmo que uma brincadeira se transforme em uma agressão, a gente já intervém, que é o prevenir antes de ter que remediar. Então a gente já consegue perceber antes onde vai chegar. Uhum. Então, nesse caso, eu não sei o que fazer se 2 alunos começarem a se estapear dentro da minha sala. Eu vou gritar, eu vou chamar a direção, eu vou deixar os alunos sozinhos? Não, não posso deixar os alunos sozinhos. Eu os deixei em falta de segurança. Eu sou responsável por eles naquela hora.
E Uhum. eu sou o que tem que responder. Mas eu vou entrar no meio deles, vou separar, nisso eu posso machucar um aluno. Então a gente não aprende como lidar. Então, se a gente conseguir prevenir, é muito melhor. Tô vendo que uma brincadeira continua brincadeira, ninguém está se alterando, ótimo. Ah, mas e se está acontecendo? Ah, já estou percebendo que tem gente levando para o lado pessoal. Opa, paramos, paramos, vamos voltar. Ó, sem discussão, eu amo todo mundo. A gente vê alguma coisa de falar para que acalme ali o âmbito de todo mundo, né? E outros obstáculos que aparecem também, como esses que nós já conversamos aqui, que não se prepara, não se diz na faculdade que a gente vai enfrentar numa sala de aula, né. Como o bullying, por exemplo, a gente não é preparado para intervir no acontecimento de bullying. A faculdade não prepara para isso. E como que a gente vai se preparar? A gente tem que correr atrás sozinho? Não é todo formando que vai correr atrás sozinho. Então que tenham mais consciência: "Ó, vamos exigir mais aulas de psicologia, principalmente da educação. Vamos entender que os jovens estão propensos, por exemplo, também ao uso de drogas. Por exemplo, você vê um aluno sempre está aparecendo com olho vermelho, aí você pensa: "Bom, pode ser olho vermelho porque ele não dormiu bem". Só que o aluno está todo risonho, aí e com fome, está pedindo bolacha de todo mundo. Pô, já é indício de que esse aluno possa estar usando substância ilícita antes de ir até mesmo para a sala de aula. Ou vai saber se ele não está fazendo isso na própria escola. Eu acho difícil porque o cheiro é forte, né? Uhum. Mas ele pode estar fazendo antes. Ele pode estar fazendo, tendo esse tipo de comportamento. E o que que o professor vai fazer? Ah, não é problema meu? É claro que é problema do professor. O aluno está aprendendo menos por causa dessa condição. E se o aluno está aprendendo menos, é problema do professor. O professor tem que ir na raiz do problema para fazer o aluno atingir a capacidade total dele, a eficiência total. Mas não é chegar acusando o aluno ou chegar perguntando: "Ô, você faz tal coisa?". Não é assim direto. É, Você vai intimidando, né. anotando, aí comenta com a coordenação, fala: "Olha, estou preocupado, o que que a gente pode fazer?". Aí talvez chame um palestrante, talvez comente com os pais, porque é uma coisa perigosa também. Porque às vezes você comenta com o pai de um aluno que possivelmente ele pode estar usando drogas, os pais podem arrebentar o aluno, ou até o contrário, pode querer agredir o professor pode ser agredido. Então tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado e isso a gente só vai entender na psicologia. Então como agir de uma forma inteligente, né, de uma forma mais eficaz. Então que os alunos procurem mais isso, né, e exijam. Olha, eu quero ter aula de psicologia, eu quero saber sobre psicologia. Eu preciso entender a mentalidade dos alunos de hoje, que não é a mesma mentalidade de quando a gente tinha a idade deles. Completamente diferente, mudou tudo. Na nossa época não tinha problema com celular. Hoje, Uhum. todos os alunos estão com celular. Tem aluno fazendo TikTok na sala de aula, enquanto o professor está explicando. O aluno está lá mexendo e fazendo vídeo ao vivo para o TikTok. Uhum. Então, nós temos que nos preparar. É completamente diferente de antigamente. Então, Uhum. nós temos que ter uma preparação completamente diferente. É preciso implementar mais coisas aí. Nós precisamos saber lidar. E aí? Nós vamos tomar o celular do aluno para depois o aluno falar que a gente quebrou o celular, que a gente danificou o celular? A gente não pode pegar o que não é nosso. É. É uma apropriação indébita, não pode. Aí é conversar com os pais, mas os pais é o maior problema, porque os pais permitem, os pais são permissivos. A gente fala para os pais que celular é problema, mas os pais continuam deixando os alunos irem com o celular para a sala de aula. Uhum. Então como que a gente lida? Como que a gente conversa com o pai? Como que a gente vai convencer o pai a fazer o aluno não levar o celular? De forma que não cause uma briga em casa, não cause desentendimento. E Uhum. que o aluno não fique puto com o professor, porque Sim. é por causa do professor que o pai tirou o celular, entendeu? E vira inimigo. Então Uhum. tem muita coisa que a gente precisaria, debater numa faculdade antes de ir para uma sala de aula. A Uhum. gente não está preparado. E muitas vezes a gente vai errar, muitas vezes a gente vai fazer coisa errada. E isso pode complicar tanto para nós, como para aluno, como para a escola, como para a própria sociedade.
né. Então, que tenham mais vontade de aprofundar nesses conhecimentos da psicologia, né, Uhum. e usar a lógica, né. Vamos Uhum. juntar informações, fazer deduções, testes e cada vez aprimorando mais. Então, até por curiosidade, hein, Nar, como você não teve essas disciplinas na faculdade para desenvolver esse seu estudo, você estudou sozinho e tirou muita coisa de dedução mesmo, de experiências suas em sala de aula, ou teve algum momento que você teve alguma disciplina para te auxiliar? Alguém te ensinou isso tudo que você trouxe aqui? Quando eu fiz a Unicamp, na Unicamp lá tinha aula de psicologia da educação. E lá sim, teve até uma das disciplinas, era ver todos os tipos de droga: cigarro, álcool, maconha, cocaína, clorofórmio, eh, êxtase, alucinógeno, tudo que aluno tem facilidade para chegar, para adquirir. E para como a gente conseguir perceber isso acontecendo e o que que a gente poderia fazer para evitar esses tipos de acontecimentos. Só que foi só uma matéria. Depois que eu saí da Unicamp e eu fui fazer a federal, lá não teve uma disciplina sequer de psicologia. E aí eu, por interesse próprio, sabendo, porque pelos meus estágios eu via as complicações que os professores tinham em sala de aula, falava: "Gente, isso aqui não se ensina na faculdade a como lidar. Seria interessante". Aí eu falei: "Vamos usar", e eu via bastante vídeos de psicologia. Eu falei: "Nossa, muito interessante trabalhar psicologia para conseguir alavancar o aluno, conseguir fazer com que o aluno se motive". E comigo tem dado certo até agora. Pelo menos até agora tem dado certo. Nossa, Einar, ó, muito obrigada por essa aula muito legal aí que você deu Pô, pra gente, né? Aula que eu falo assim, porque realmente trouxe muitas coisas, ensinamentos valiosos aí, não só para quem exerce a profissão de professor ou que é aluno, mas na convivência em geral, né? No trabalho ou entre amigos, na família mesmo, como é importante ter essa percepção do outro, né? Para a gente poder conviver melhor. sim, ter essa prática de conseguir perceber no outro o que ele pode estar sentindo naquele momento. Uhum. Então aí você consegue moldar as suas ações, né, de uma forma melhor, para fazer aquela pessoa se sentir melhor também, né. Sabe, então gentileza gera gentileza. É contagiante. E funciona demais com os alunos, funciona muito. É isso aí, é a psicologia humana, né, do ser humano mesmo, não só Hum, relação professor-aluno, aluno-professor. Mas é isso, Einar, muito obrigada pelo seu tempo, pela aprendizagem que você trouxe aqui pra gente. eu eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado por essa oportunidade. Fazia tempo que eu queria conversar esse assunto com outras pessoas. Ai, que Se eu só bom. conversei com o meu TCC, É verdade, é um né, e assunto importantíssimo, eu a minha banca, os professores da minha banca não tinham conhecimento nenhum em psicologia, então foi difícil defender. tá vendo? Eles colocaram muito que parte minha era de achismo, e Ah, eu falava: "Não é achismo". Aí eu tinha que mostrar lá um doutor que defendeu aquilo, que afirmou aquilo que eu disse. Aí eles: "Ah, tá, então tá bom, então essa parte tá boa". Aí a na outra: "Não, ó, mas professor não tem que se preocupar com problema de aluno não, professor é só transmissor de conhecimento". Aí eu pensava comigo, nossa. falando: "Não, gente, não". Uhum. Aí eu fui atrás da resolução do MEC, do PCN, onde fala: "Todo professor tem a obrigação de trabalhar a efetividade dentro da sala de aula". Coloquei essa frase bem estampada para eles. Uhum. PCN, MEC, tá lá. Aí eles pegaram e abaixaram a bola de novo, mas foi difícil, viu, Fer? Por isso que eu acho que tem que ser mais difundido isso. Tem muito professor que acha que é só isso, o professor chega lá, passa a matéria e pronto. É. Não, todo aluno é um ser humano, todo aluno
é dotado de emoções, todo Uhum. aluno tem problema, todo aluno precisa de atenção, precisa de afeto, todos nós somos assim, né, então que conscientizem isso, cada vez divulguem mais, né. E você está me ajudando a divulgar isso, muito obrigado. Não, imagina, eu ia falar isso agora. Eu fico contente de alguma forma poder divulgar. Faz tempo que a gente tá marcando de gravar sobre isso, que eu acho importantíssimo também, né? Ah, beleza, tô ansioso para ler. Muito obrigada, viu? Falou, beijão. Beijão, Fê.